Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso encontro. Estamos cuidando com isso que nós estamos fazendo, com essa simples ideia, com essa simples participação, cuidando das nossas vidas. E enquanto a gente fala de coisas boas, de coisas importantes, como é, no caso aqui, a palavra de Deus, a gente está cuidando da vida da gente. Está procurando, vamos dizer assim, errar menos, né? E nós não estamos para ficar apontando o defeito dos outros, nem cuidando da vida dos outros. Por quê? Por duas coisas. Imperfeitos, não podemos julgar e nem condenar ninguém. Apontar o defeito do outro ou condenar o outro. Nós não temos esse direito, né? Eu não tenho esse direito, ninguém tem esse direito. Já chega às nossas imperfeições que precisam ser corrigidas. Então, se eu viver pensando que eu estou nesse mundo para corrigir os outros, para ensinar os outros, às vezes a gente pode até ensinar, até com uma boa ação, né? Isso é importante. Mas nunca com aquela pretensão de dizer assim, não, eu não tenho defeitos, ou os meus defeitos são muito poucos. Geralmente temos mais defeitos do que qualidades, geralmente. Porque o ser humano ele é imperfeito por natureza, né? Então nós temos o cuidado de cuidar das nossas próprias dificuldades, né? Nossas próprias dificuldades. E quando às vezes eu vejo alguém falando em algum meio de comunicação, eu vejo mais assim, de quem está falando alguma coisa boa. Aí aquilo me prende, porque o que nós vemos normalmente, em lugar de ser coisas assim para a formação da gente, que sempre precisamos, né? Orientação, formação. Nós vemos uma série de pessoas falando mal uns dos outros, atacando os outros, culpando os outros pelo que eles próprios não fizeram. É um disparate, sabe? É um disparate. Então, pouco se aproveita daquilo que é publicado, daquilo que é falado. Se for passado uma peneira para saber o que é bom, vai sobrar muito pouco. Sobrar muito pouco. E as pretensões são muito grandes. Pretender isso, aquilo, né? O importante é a gente ver de que ou de quem estamos falando. Aí o centro vai ser outra história, né? Vai ser muito melhor. Então é importante que a gente coloque isso na mente e no coração. Então essa breve reflexão é para falar de Deus. Você já viu que inúmeras televisões não falam de Deus? E às vezes, vamos ser honestos, né? Quando a gente liga lá uma TV, tem TVs aí que fica o dia inteiro
falando de coisas que edificam, né? Por exemplo, a Canção Nova e esses outros canais que ficam geralmente empenhados em levar a boa nova, né, da salvação. Tem o que eu admiro também, são os canais evangélicos, né? Os nossos irmãos que praticam outra religião, mas eles também ficam falando de Deus e ficam enfatizando aquilo que Deus faz. Quer dizer, tudo isso são verdadeiras campanhas para melhorar o mundo. Melhorar o mundo, né? Precisa melhorar o mundo. Para viver bem. A palavra de Deus nos ensina a viver bem. Ela é o nosso sustento, né? O nosso suporte. A palavra de Deus é o nosso suporte. Não é? Para a nossa vida. Diante de todas as dificuldades que se apresentam. Em todas as situações, seja no trabalho, na família, no nosso dia a dia, nós vamos encontrar dificuldades. Então é isso. Para nós, sejamos casados, solteiros, jovens, crianças. Quantas crianças aí que não ouvem falar nunca de Deus? Você sabe disso. Na família não tem esse hábito de se falar de Deus, sobre Deus. Fala-se de tudo, menos sobre Deus. Quer dizer, não é muito fácil, né? Cria-se alguém que não valoriza, sabe que existe um Deus. É como se ver falar alguém da história, né? Fala daquela pessoa da história que somos pessoas comuns, apenas porque foram pessoas célebres, aparece na história. E Deus é um simples componente de uma história que passou há muito tempo, Jesus Cristo. E assim vai essa ideia de que também são personagens da história, mas nunca enfatizando assim, numa linguagem bem prática, bem objetiva. Por que é que nós cremos em Deus? Por que é que nós precisamos praticar a nossa fé? Por quê? Porque nós precisamos de edificar a nossa vida em coisas que têm fundamento, coisas boas, né? Coisas saudáveis. De que nós nos alimentamos no nosso dia a dia? Ora, se o corpo precisa de alimentos bons, saudáveis, nós vamos alimentar o espírito com o quê? Com besterol? Com coisas que não têm nada a ver, que não nos levam a lugar algum? Então é assim. Nós estamos espiritualmente nos alimentando muito mal. Digo nós, a sociedade, né? Se alimentando com alimentos da pior qualidade. Porque é isso que a televisão nos traz normalmente. É isso, não tem como dizer diferente disso. E nós somos seres espirituais, não é? Nós somos seres espirituais, precisamos alimentar o espírito. Precisamos alimentar. A palavra de Deus, ela é remédio para nós. A palavra de Deus é o nosso remédio.
ela é preventivo e também é curativo. Nossa, que bobagem que esse cara está falando aí. Curativo por quê? Por que preventivo? Por que curativo? Porque a palavra de Deus, ela é como assim, sabe uma vacina que a gente toma para evitar algumas doenças graves na nossa vida? A palavra de Deus nos ajuda já nos salvando, né, de cair em situações difíceis. Então é isso, é por isso que a palavra de Deus é o nosso alimento, nosso sustento, nosso remédio, que ajuda a curar os males da nossa vida, os males principalmente espiritual. Porque quando a gente está com fome, a gente vai e se alimenta, está tudo bem. Agora, quando essa fome é espiritual, aí não é tão fácil assim. Porque nem sempre a gente sabe onde buscar, como buscar nas horas difíceis. Às vezes fala, não, na hora difícil qualquer coisa serve. E às vezes se joga em determinadas situações que até piora a situação. Então a palavra de Deus tem por fim exortar, nos exortar, né? Advertir, né? Exortar ou advertir. Deus nos adverte. Cuidado. É como uma luz, né? Quando a gente está no carro, a gente acende lá o pisca-alerta, né? Para dizer, olha, atenção, cuidado, né? É para nos advertir, é para nos corrigir ou reprimir. E a palavra de Deus também é para nos consolar. Às vezes na tristeza a gente quer achar alguma palavra de consolo na nossa vida, não é? Agora o que nós não gostamos mesmo é de ser corrigidos e advertidos, aconselhados. Não, isso eu já sei. Não me venha querer dar lição para mim. Não, Deus pode. Deus pode nos ensinar. Porque Ele é Deus, é a sabedoria, né? Quem não gosta de ser consolado, quem não gosta de ser assim, naquelas horas mais difíceis da nossa vida? Gostamos, sim, lógico. Então é isso. Agora, quando se fala de advertir e corrigir, nós não aceitamos. Nós não aceitamos porque temos assim um conceito próprio, dizer assim, não, eu não preciso ser corrigido disso. Sabe aquele orgulho próprio que nós temos? Não preciso ser corrigido disso. Eu não aceito mesmo isso. Enquanto isso, nós vamos vivendo aquela vida do faz de conta. Nós vamos na igreja uma vez por semana, e ouvimos aquele pequeno trecho da palavra de Deus, que normalmente a gente, quando sai dali, já na hora que termina a gente nem sabe o que é que foi falado, né? Normalmente é assim, a gente não lembra mesmo, né? E aquela palavra é uma palavra de orientação. Aquilo lá é um tesouro da nossa vida, que vai provavelmente trazer assim uma orientação para a nossa vida, um alimento para a nossa semana, já que pelo menos daqui a 8 dias é que eu tenho novamente esses alimentos. Então ela vem nos ajudar nesse sentido. Mas a gente às vezes não quer saber muito, né? A gente vai lá porque, né, falaram para nós que nós temos que ir na igreja e é obrigado e tal. Sendo que Deus nem nos obriga, né? Nós vamos porque nós precisamos de Deus.
E nós não vamos lá porque nos acostumamos a ir na igreja, ou porque o nosso pai era católico, nossas mães, nossos pais eram católicos. Nós vamos porque eu, pelo menos, eu vou porque eu preciso. Eu preciso dessa palavra de Deus na minha vida. E não posso viver aquele catolicismo de faz de conta, ou outra religião de faz de conta. Aliás, tem pessoas que têm aquele zelo de ir para a igreja com o que na mão? Com a Bíblia, né? Com a Bíblia. Vai na igreja com a Bíblia na mão. Né? A gente vê, os evangélicos têm essa prática. Aí a gente vê assim, dá aquela risadinha meio assim, sem graça, né? Ó, os irmãos já vão indo para a igreja. Oh, que abençoados, né? Vão com a palavra de Deus na mão. Chega lá, geralmente aquela palavra é comentada, é partilhada e é explicada. E aquilo é falado também, quem sabe 2, 3, 4 vezes na semana, para que a gente viva uma vida melhor, não é? Essa é a verdade. Então, essa nossa, nós estamos assim mais habituados a ouvir, só a ouvir a palavra de Deus. Nos contentamos, né, apenas em ouvir, uma vez por semana, e nem sempre entendemos a palavra de Deus. Às vezes, quem sabe, pode ser que o pregador leva assim para um campo muito teórico, né? Não sabemos, no momento a pessoa tem bastante conhecimento, só que muitas pessoas não vão entender mesmo. Se for em termos muito elevados, muito técnicos, muito intelectuais, nós não vamos entender. Nós vamos entender o que é que ele quer nos dizer, como ele quer nos dizer, em uma linguagem simples, adequada, direta. Sabe aquele arrozinho com feijão? Dizer, olha, eu nem sei do nome de determinadas comidas tão caras e tão difíceis da gente, que não está no nosso dia a dia. Agora o arroz com feijão todo mundo sabe, né? É gostoso, é bom, né? Se tiver uma misturinha, melhor ainda. Então é isso. Por várias razões, às vezes nós não entendemos a palavra de Deus. Eu não entendi nada, né? Mas fazer o quê, né? Sendo que é uma coisa tão simples. É falar direto do que Ele fez para nós. O que é que Deus fez na tua vida? O que é que Deus fez na minha vida? Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós temos inteligência? Por que é que nós temos saúde, vida? Tem tanta coisa para sermos informados do que não são informados, advertidos. Escuta, o que é que Deus fez na sua vida? Nem sabe por quê. Eu nasci nesse mundo todo. Eu tenho saúde, tudo é graça de Deus, né? Então, às vezes a gente não sabe nem o que está fazendo ali, porque nós não entendemos a palavra, né? Então, uma coisa é certa, quando Deus nos reúne para nos falar em linguagem simples, Ele quer nos falar em linguagem simples. Deus, Ele se faz entender. Deus é um Deus acessível. Ele fala a nossa linguagem, simples como Ele é simples. Simples como Ele é simples. Por que? Porque será que Jesus reunia multidões? Por que será? Agora vem a nossa reflexão sobre isso. Por que será que Jesus reunia multidões? Porque ele ia falar o que o povo entendia, ia fazer aquilo que o povo precisava.
doentes, pessoas endemoniadas. A Bíblia fala assim, pessoas possessas, né? Mas como a gente é simples assim, né? Então, Jesus chegava, tinha pessoas endemoniadas, pessoas bravas querendo bater em todo mundo, brigar com todo mundo, agredir. Isso aí é uma obra própria do demônio. Quando você vê uma pessoa muito agitada, é um caso sério por causa disso, porque às vezes termina fazendo muitas besteiras, né? Por causa disso. Ela está sendo levada e dirigida por um espírito mau que às vezes leva a fazer barbaridades. Então Jesus Cristo expulsava esses demônios, curava as pessoas doentes. Vai falar hoje que Jesus fazia isso para muita gente. Tudo besteira, tudo besteira. Nunca vi falar, não. Mas por quê? Caiu da moda? Ou Jesus se arrependeu do que fez? Ou é proibido falar hoje dessas coisas? Eu não entendo nada disso. Eu só sei que, eu não sei, como eu não sei falar difícil, eu prefiro acreditar na palavra de Deus, como Ele fala, como Ele é, e o que Ele fazia. Então, as coisas simples, coisas que às vezes nós não entendemos, porque é impossível para nós entendermos, mas de fato Jesus Cristo quis estar sempre no meio do povo, fazendo tantas curas, tantas libertações. Aí vai dizer, será que hoje não existe ninguém precisando dessas coisas? Ninguém nem fala mais de milagre, né? Ninguém fala mais de milagre. Oh, que milagre! A palavra de Deus está recheada, os evangelhos cheios de milagres acontecendo. Mas é difícil a gente escutar assim aquele ênfase sobre essa realização de Jesus Cristo. A gente não ouve mais muito falar nisso. Acho que caiu da moda, né? Deve ter caído da moda porque ninguém fala mais. Mas o Evangelho vai me falar aqui. Eu abri o Evangelho hoje, buscando uma palavra para comentar com você. Já abri, foi direto aqui em São Lucas, no capítulo 6, versículo 17 a 19, 2 versículos. Vê o que ele diz assim: multidão de discípulos, Jesus descendo com eles, com aqueles discípulos, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Aí eu falo isso, eu leio aqui para você. Aí eu começo a falar, realmente, Jesus falava bonito. Aí você vê tanta coisa, né? E daí? E o desfecho? O que ele fez? Veio gente de todo lugar daquela região, cidades grandes, Tiro, Sidônia, cidades grandes, vinham para ouvir Jesus e serem curados de suas enfermidades. Logo, a palavra de Deus cura. Não é essa a conclusão que nós tiramos? A palavra de Deus cura o meu coração, tira o meu ódio, o meu rancor,
Tirar essa minha mania de ficar apontando o dedo para os outros, apontando os defeitos dos outros. Olha, ele é assim, ela é assim, ela faz isso, ele faz aquilo, ele faz isso. Preocupa com a tua vida. Vai cuidar da tua vida. Não fica apontando os defeitos dos outros. Então, e diz assim: e os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Olha, esse curado dos espíritos imundos era o demônio mesmo, né? Eles estavam endemoniados. Hoje deve ter bastante nesse mundo louco que a gente vive também. Deve ter bastante endemoniado por aí. Que a gente pensa que ele bebeu, está agressivo. Não, é uma possessão do demônio. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava a todos. Chegava, tocava na veste dele assim. O cego ficava vendo, enxergando, o aleijado começava a andar, o endemoniado ficava calminho. Ai meu Deus, parece que caiu da moda, né? A gente falar dessas coisas hoje. Caiu da moda. Hoje a gente aprendeu umas linguagens mais difíceis, né? Parece que diferenciada, né? Mas é tão bom quando a gente se dá conta de que as nossas doenças, diante do poder de Deus, elas são curadas quando eu tenho fé. Se eu não tiver fé, também não vai acontecer, porque ele diz: seja feito segundo a tua fé. Tudo é feito segundo a nossa fé. Então cabe a nós ter bastante fé em Jesus Cristo, bastante fé, acreditar como esse povo que vinha de longe para ouvi-lo e ser curado de suas enfermidades. Olha que beleza! Por que a gente não fala, né? Então saía dele uma força que curava a todos. E a gente fica dizendo assim, tem pessoas que dizem, é besteira, mas por que acontece isso? Porque ele é Deus. Porque ele faz tudo. O que a gente não consegue fazer, ele faz. Porque ele é Deus. Ele tudo pode. Depende unicamente da minha fé. Agora eu fico às vezes buscando solução para a minha vida, onde não tem. E tem tanta gente enganada, buscando solução para a vida onde não vai achar. Esse o problema. E às vezes a gente perde tanto tempo, a gente vai escutar tanta coisa, vai a tanto lugar, paga para ver, e aqui não se paga nada. Você tem a palavra de Deus gratuitamente, é só comprar nossas palavras, comprar a Escritura, né? Sagrada Escritura, a Bíblia, e vai ter tudo na mão, tão baratinho. E uma coisa que vai nos ajudar a viver. Mas que tem gente que não acredita no milagre, esse é o problema, né? Não acredita no milagre que ele pode fazer. Sempre duvida. Como? Como é ele que sabe. Eu não sei. O que cabe a mim é ter fé. Acreditar. Porque eu acredito em tanta coisa ruim, em tanta bobagem, em tanta história furada. Por que não acreditar em Jesus Cristo? Porque faz 2100 anos que ele morreu. Morreu, mas ressuscitou. E ele continua falando para nós na Sagrada Escritura. Só a gente abrir a Bíblia. Ele está, a palavra de Deus é Deus. Ele é a palavra, ele é o verbo, é a palavra, pronto. Se você quiser saber. Então, é isso que eu preciso para a minha vida.
E eu estou partilhando com você nesse tempo que já passou, faz bem uns 40 minutos. Eu não sei se é muito tempo para você. É muito, eu sei que é muito tempo. Mas, se você puder, passe aí para algum amigo seu, alguma pessoa. Sei que você é uma pessoa de igreja, porque as pessoas que acessam é porque vai na igreja, acredita na palavra de Deus. É simples, Lucas capítulo 6, de 17 a 19, 2 versículos, que nos traz um ensinamento para a nossa vida inteira. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.